Então, estamos gravando. Para aqueles que irão ver essa aula depois, que você possa assistir essa aula, e para aqueles que estão conosco aqui. Então, ela está sendo gravada. Agora sim, compartilhar a tela, para que nós possamos, então, ter acesso ao material. Bem, a nossa aula é sobre angelologia. E esse é o nome, angelologia. Não é angiologia, porque angiologia é o estudo das artérias. No nosso caso aqui não é artéria. Nós estamos estudando os anjos, né? Na aula passada, nós demos um apanhado geral, assim, uma visão holística acerca dessa matéria, que faz parte da teologia sistemática. Falamos assim de uma forma holística, apresentamos a doutrina, apresentamos os conceitos ao longo da história, falamos sobre a importância de se conhecer essa ciência, falamos também sobre como a questão dos anjos foi encarada tanto no conceito apostólico, depois na patrística, depois na reforma, e aí nós falamos sobre isso. Na aula de hoje, dando sequência à nossa matéria, vamos hoje, de uma forma mais centralizada, discorrer acerca desses seres espirituais. Eu vou sempre estar pontuando essa frase, porque nós não temos a ordem e nem a permissão de Deus em adorar o anjo. Por isso que eles não são seres divinos. Divindade, somente a Trindade. A Trindade é que tem sobre ela a deidade, o status divino. Os anjos são espirituais porque orbitam o mundo espiritual. Por isso não podem e não devem ser adorados, tá bom? Bem, então, há um mundo espiritual invisível. Existe um mundo espiritual poderoso. Existe um mundo espiritual populoso. E esse mundo espiritual, que é invisível, poderoso e populoso, ele é composto, ele é habitado por seres bons e ruins, né? Então, existe um mundo espiritual que é invisível, ou seja, não é perceptível aos olhos. Este mundo que é invisível e é espiritual, ele é poderoso no sentido de ter os seus poderes, e aí você entenda poder como ação e entenda poder como hierarquia, e também populoso, ou seja, existem seres que habitam esse mundo espiritual. E nós dividimos esses seres em bons e ruins, né? E é isso que o estudo da angelologia vai nos apresentar, sobre esse mundo espiritual invisível, poderoso, populoso, porém composto de seres bons e ruins, tá? E aí vamos dar sequência a isso aqui. Bem, o que é angelologia? Agora você começa a escrever isso aí, porque isso agora já é matéria de avaliação, né? O que é angelologia? Bem, a angelologia, ela faz parte da teologia sistemática, né? Então, lembrando que quando nós falamos de teologia sistemática, nós estamos falando sobre estudos por temas, estudos teológicos por temas. Nós já vimos a cristologia, né? Nós já vimos a pneumatologia, nós já vimos a história do cristianismo. Então, isso é teologia sistemática. E a angelologia, ela faz parte desse compêndio de estudos sistemáticos, onde a angelologia, ou a doutrina dos anjos, é a matéria da teologia que estuda os anjos. Então, quando falamos de angelologia, estamos falando da doutrina ou da matéria da teologia sistemática
que tem por finalidade estudar os anjos. Então, quando nós falamos de anjo, irmãos, da angelologia, podemos relacionar dois pontos para justificar a importância dessa doutrina. Por que é importante pararmos um tempo e estudarmos acerca da angelologia? Primeiro, quando nós negligenciamos a angelologia, nós facilitamos a propagação de ensinos heréticos sobre os anjos. Quando nós negligenciamos, e isso não acontece apenas com a angelologia, não. Quando nós negligenciamos o ensino, o estudo da Bíblia, quando nós não temos a preocupação de regularmente estudarmos assuntos bíblicos, nós facilitamos a propagação de ensinos heréticos sobre todos os aspectos, né? No caso dos anjos, quando nós negligenciamos o estudo dos anjos, nós começamos a correr o risco de termos entre nós culto ou adoração a anjos e demônios, ensino sobre os anjos cabalísticos, né? Eu estou dando aula de hebraico e um dos alunos, ele falou sobre a cabala, né? E ele estava com um livro hebraico, mas com cabala. A cabala, ela não surge no Antigo Testamento. Na verdade, a cabala não faz parte do judaísmo. A cabala foi algo que foi enxertado de forma mística muito depois, lá por volta do século VIII. Tá? Então, quando nós negligenciamos o estudo da angelologia, nós começamos a negligenciar e a correr o risco de termos heresias acerca dos anjos. Culto aos anjos, adoração a anjo, anjos cabalísticos, como nós temos alguns por aí. Então, é por isso que é importante nós estudarmos acerca dos anjos. Por isso que é importante nós desbruçarmos acerca dos anjos, tá bom? Então, o segundo ponto, são dois pontos. Então, o segundo ponto, a falta do conhecimento sobre a angelologia também tem sido a marca pela implantação de muitas seitas, como os agnósticos, o espiritismo, a bruxaria. Perceba? Então, quando nós negligenciamos o conhecimento acerca dessa matéria, professor, existem outros assuntos mais interessantes. Não, esse assunto é interessante. Até porque é muito comum em nossas reuniões falarmos: o anjo chegou, o anjo está aqui, estou vendo um anjo. Vou pedir para quem estiver com o microfone aberto, mutá-lo, para que não saia ruído na hora da gravação, tá? Verifique se o seu microfone está aberto e feche para nós, por favor. Então, a falta do conhecimento sobre a angelologia também tem sido marcada pela implantação de muitas seitas. Seitas que têm como objeto de adoração anjos. Seitas que têm como objeto de adoração arcanjo. Seitas que fazem confusão, que acham que Miguel é um nome representativo por Jesus, ou seja, existem religiões que entendem que Miguel e Jesus é a mesma pessoa, tá? Então, nós temos que estudar esse assunto para que possamos, então, a fundo, conhecermos aquilo que se pode sobre anjo, aquilo que a Bíblia fala sobre anjo e qual é o entendimento da Bíblia sobre essa matéria, tá bom? Seguindo, bem, podemos dizer que as bases dessa doutrina da angelologia, ela foi formulada por Agostinho de Hipona, lá no século IV depois de Cristo, né? Agostinho de Hipona é um teólogo da igreja, da história da igreja, né? Ele é o precursor da doutrina angelical. Ele dizia o seguinte: assim, pois, de maneira alguma, em tempo algum, os espíritos que chamamos anjos começaram por ser trevas, no mesmo instante em que Deus os criou, foram luz, criados, não para serem ou viverem simplesmente,
mas ainda iluminados para viverem vida feliz e sábia. Então, Agostinho de Hipona foi o primeiro a falar sobre anjos. Peço para você observar o seu microfone. Tem alguém com o microfone aberto? Fecha para nós, por favor. Mute aí o seu microfone para que nós possamos, então, poder não ter problema, tá bom? Mute aí o seu microfone, por favor. Vamos lá. Então, Agostinho de Hipona, ele é podemos dizer que ele é o pai dessa doutrina, né? Ele é o pai dessa... Ele é o que lança a base. Nós falamos isso na aula passada, que a doutrina sobre os anjos não foi muito debatida nos concílios, né? Nós sabemos que houveram vários concílios. O concílio de Nicéia foi o primeiro, mas teve vários concílios, e geralmente esses concílios eles eram discussões teológicas, mas geralmente os assuntos discutidos nesses concílios era a pessoa de Cristo, quando se discutia sobre a natureza de Cristo, sobre a impecabilidade de Cristo, ou então quando se discutia sobre o Espírito Santo. Né? Nós falamos isso quando nós estudamos acerca da pneumatologia, e houve uma questão, a chamada questão filioque, né? Onde queriam decidir quem era o Espírito Santo, se ele era filho de Deus e irmão de Jesus, ou se ele era uma energia. Então, pouco se discutia nos concílios. Esses eram os assuntos mais discutidos nos concílios. Mas Agostinho lançou luz sobre a importância de se conhecer acerca dos anjos. Então, Agostinho de Hipona, lá no século IV, ele lançou essa luz de que os anjos eles não foram criados maus, eles foram criados bons, eles foram criados na luz, eles foram criados para fazer o bem, eles foram criados para viverem iluminados, mas em algum momento da história houve uma cisão entre os anjos, e aí nós temos anjos bons e anjos ruins. Então foi Agostinho de Hipona que lança essa base. Agostinho de Hipona que trabalha, que foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro teólogo da igreja que começou a tentar discutir acerca sobre os anjos. Quando nós falamos da palavra discutir, não é discussão de briga, é discutir ideias, tá? É discutir pensamento, que é algo muito louvável, embora hoje, nesse dualismo que vivemos, não se pode discutir ideias, né? Hoje você precisa tomar partido, você precisa, em detrimento de alguma coisa, aceitar outra, mas a discussão de ideias ela é muito salutar. Tudo que temos hoje de invenção surgiu por discussão de ideias. Tá? Então, quando nós falamos discutir nesses concílios, nós não estamos falando de briga, mas sim de discussão de ideias, para se chegar a um denominador comum. Então, Agostinho de Hipona, marca isso aí, ele foi um dos primeiros dos teólogos a lançar luz sobre essa doutrina importantíssima do cristianismo. Bem, nós podemos dividir a angelologia em duas classes, né? Dentro da angelologia, temos uma divisão importante chamada demonologia. Então, você tem a angelologia e você tem a demonologia. A demonologia, o nome já diz, é o estudo sistemático a respeito dos demônios. Vamos falar disso também, não na aula de hoje, mas nós também vamos estudar a demonologia. O estudo da angelologia só é completo quando nós também abordamos a questão dos demônios. Porque os demônios passaram a existir, né? Sabemos que os demônios, que hoje chamamos de demônios, eram anjos de luz, eram anjos do bem, eram anjos da graça, né? Mas, por causa da rebelião, se tornaram demônios. Então, nós também iremos falar acerca dos demônios também. Então, a angelologia só é completa quando nós também falamos sobre a demonologia,
que é o estudo sistemático a respeito dos demônios, tá bom? Bem, quem são os anjos? Quem são os anjos? Quem são os anjos? Quem são? Os anjos, eles são uma classe de seres criados por Deus. Isso é importante. Os anjos, eles são criados. Os anjos foram criados por Deus. Abra sua Bíblia aí. Os anjos foram criados por Deus. Colossenses, capítulo 1, verso 16. Os anjos foram criados por Deus. Os anjos são uma classe de seres criados por Deus, assim como os seres humanos também foram criados por Deus. Colossenses, capítulo 1, verso 16. Colossenses, capítulo 1, verso 16. Olha o que diz tanto. Portanto, nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Então, os anjos não são eternos, eles foram criados para a eternidade. Em algum momento da eternidade, Deus criou os anjos, assim como Deus criou o homem no Éden. Então, os anjos são uma classe de seres criados por Deus, assim como nós fomos criados. E aí você tem, nas 3 línguas aqui, a palavra anjo. No hebraico é malak. Malak. Tem esse ato, tá? Malak. Maak. É anjo. No grego, ângelos. Ângelos, embora esteja escrito ângelos, lê ângelos. Ângelos, tá? No latim, ângelos. Ângelos. E no português, anjo. Tanto Maalak no hebraico, como ângelos no grego, como ângelos no latim e anjo no português, significa mensageiro. O anjo nada mais é do que um mensageiro. Falamos isso na aula passada, né? Inclusive, nós pontuamos até as mitologias. A mitologia grega tinha o Hermes, que era um mensageiro do Olimpo. A mitologia romana tinha o Eros, né, que era o mensageiro do amor, e na mitologia romana você tinha o Cupido, né? Então, tudo mensageiro. Então, a palavra anjos, ela significa mensageiro, tá? A palavra anjo significa mensageiro. Aí, no grego, o termo ângelos era usado para o mensageiro ou para o embaixador. Então, a palavra ângelos, no grego, que é anjo no português, significa mensageiro ou embaixador. Os anjos, eles falam e eles agem em nome de Deus. O anjo, claro, estou falando de anjos bons, ele nunca age em nome dele mesmo. Ele não age na força dele mesmo. Ele sempre vai falar ou vai agir em nome de Deus. É Deus que envia os anjos ao nosso favor. O anjo não vem por ele só, não vem por vontade própria. Vou lá visitar, vou descer ali para fazer. Não, ele só vem se houver uma ordem expressa de Deus para executar algo que Deus ordena. O anjo não faz por vontade própria. Podemos até depois discutir a questão do livre-arbítrio de anjo, tá? Mas o anjo não faz por vontade própria. Ele sempre, todas as vezes que a Bíblia nos apresenta uma ação de um anjo, ele está agindo em nome de Deus. Sempre quando a Bíblia apresenta uma fala de um anjo, ele está falando sempre em nome de Deus. Nunca é produzido por ele mesmo, não é a partir dele. Porque ele é, como diz Hebreus, ele é ministro de Deus para ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Vamos ler isso? Hebreus capítulo 1, verso 14. Hebreus capítulo 1, verso 14. Abra aí. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 14. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que hão de herdar a salvação? Então, os anjos, eles sempre falam em nome de Deus, sempre agem em nome de Deus. O anjo não pode agir por si só. Tá? Então, a palavra ângelos, no grego, significa ou mensageiro
ou embaixador. Isso é importante para você entender, lembrando que essa palavra mensageiro, ela vai mudar de sentido de acordo com a construção do texto onde ela se encontra, tá? Vamos falar disso daqui a pouco. Essa palavra mensageiro ou essa palavra anjo, ela vai mudando de significado de acordo com a construção textual aonde ela se encontra, onde ela aparece, tá? Diferente do português, o hebraico e o grego têm essa característica, uma palavra para infinitos significados, tá? Uma palavra para infinitos significados. Por quê? Porque o significado vai mudando de acordo com o pensamento do texto. Iremos falar isso daqui a pouco. Bem, no hebraico, vimos a palavra em grego. No hebraico, o termo é malak. Malak. E malak, no hebraico, identificava um ser celeste e espiritual, com poderes sobrenaturais. Olha o que diz o Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder. Palavra anjo aí, malak, do hebraico. Então, diz que ele é magníficos em poder, que cumpres as suas ordens. Olha aí, dizendo que o anjo só cumpre a ordem de Deus, obedecendo a voz da sua palavra. Percebe? Então, embasando o que acabamos de falar, o anjo, ele cumpre uma ordem e obedece uma palavra provinda de Deus. Então, hebraico, malak. Na Bíblia, esse termo se aplica a mensageiros humanos, como também a mensageiros celestiais. Por quê? Porque, como eu falei, o hebraico tem essa peculiaridade. Uma mesma palavra com vários significados. O significado, por isso, a importância de ler todo o contexto. Apareceu a palavra mensageiro, apareceu a palavra malak, apareceu a palavra anjo. Leia todo o contexto para saber se aquele mensageiro ali é um ser espiritual ou também um ser humano. Vamos ler aqui Hebreus, 1 de Reis, capítulo 19, versículo 20, para darmos o exemplo. Capítulo 19, versículo 2, para dar esse exemplo de que essa palavra mensageiro também se aplica a um ser humano. Olha aí, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo 2. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias. A palavra mensageiro aqui é malak, no hebraico, que é a mesma palavra angelos, no grego, que é a mesma palavra angelos, no latim, que é a mesma palavra anjo, no português. Só que aqui, nesse texto, essa palavra mensageiro, que é malak, que é angelos, que é anjo, referente a um homem. Diante disso, Isabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Então, perceba que a palavra anjo aqui é uma referência a um ser humano. Anjo aqui é uma referência a um ser humano. Então, isso acontece tanto no grego como no hebraico. Vamos ler agora no grego? Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, quando João escreve as cartas, ele vai dizer ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja, capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, verso 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Então, a palavra aqui é angelos, do grego, que é a palavra anjo, que significa mensageiro. Só que aqui é um mensageiro humano. Então, você precisa... Professor, como é que eu sei essa construção? Leia todo o contexto. Tá? Leia todo o contexto. Lá em 1 Reis, é um anjo, mas é um mensageiro humano, porque quem está mandando é Jezabel. Jezabel que está mandando. Então, ela não vai mandar um anjo vindo do céu. Então, é um homem. Aqui, em Apocalipse, é Deus falando com o pastor da igreja. Também é um homem, tá bom? Então, isso é importante para que você entenda
que nem sempre, quando a Bíblia usar a palavra mensageiro, nem sempre, quando a Bíblia usar a palavra anjo, ela vai estar se referindo a um anjo celestial, mas também ela pode estar se referindo a um mensageiro humano. Mas é a mesma palavra para as duas classes, tá bom? Seguindo a nossa aula aqui, daqui a pouquinho nós paramos para perguntas e respostas. Bem, quando foi que Deus criou os anjos? Sabemos que eles são seres criados. Sabemos que eles não são eternos. Na verdade, a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, né? Então, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo é que são eternos. Fora a Trindade, tudo foi criado. Tudo foi criado. Bem, a Bíblia é a única fonte de informação confiável. A Bíblia é a única fonte de informação confiável. E a Bíblia, ela não diz o momento exato em que os anjos foram criados, assim como ela diz o momento exato em que o homem foi criado. A Bíblia fala o momento exato em que o homem foi criado, Gênesis, né? Passamos o homem, mas ela não fala isso com os anjos. Então, não existe um versículo na Bíblia onde há uma indução, uma explicação, ou talvez algo implícito de que os anjos foram criados. Não fala o momento. A Bíblia não diz isso. Mas temos uma conjectura. Vamos lá. Alguma conjectura. Bem, alguns teólogos eles vão considerar que os anjos foram criados nessa ordem que aparece aí para você, tá? Então, isso aqui é trabalho de alguns teólogos. Alguns teólogos colocam a criação dos anjos aqui, ó. Acompanha comigo a setinha. Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis capítulo 2, verso 1. Nesse inteirinho aqui, Deus cria os céus, os anjos, tá? As regiões celestes. Então, quando Deus está criando as regiões celestes, no princípio criou Deus os céus e a terra, nesse período aqui, Deus, então, cria também os anjos. Vamos ler esses dois versículos? Vamos ler esses dois versículos. Gênesis capítulo 1, verso 1. Então, alguns teólogos acreditam que nesse período Deus criou os anjos. Capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Capítulo 2, verso 1. Assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. Né? Então, alguns teólogos acreditam que quando a Bíblia fala sobre exército, ela está se referindo aos anjos. Tá? Então, essa seria a ordem da criação. Aí, do capítulo 2 para em diante, Deus cria os corpos celestes, né? A terra, seres irracionais, o homem, tá? Então, seria aqui, quando Deus cria as regiões celestiais, é que ele criaria os anjos. Claro que isso aqui é apenas uma suposição. A Bíblia não diz o momento exato em que os anjos foram criados, tá bom? Mas só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de quando eles foram criados. Então, possivelmente, eles foram criados nesse período aí, tá? Nesse período aí, nesses dois versículos aí, dos céus e a terra. E lá no capítulo 2 diz que todo o exército já havia sido feito por Deus, tá bom? Todo o exército é feito por Deus, tá? Certo? Vamos lá, então. Seguindo. Bem, qual o número dos anjos, né? Qual é o número dos anjos que foram criados? É claro que os anjos eles não procriam, porque Jesus diz que eles não casam nem se dão esse casamento. Então, eles foram criados e eles não são uma geração, eles não são uma raça. Os anjos não são uma raça, assim como o ser humano é uma raça, não. Seu número é ilimitado. Ilimitado. Mas como a Bíblia descreve? Primeiro, miríades de santos. Lá em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 12, e Judas 14. Miríades de santos, tá? Um outro número que a Bíblia vai dar para descrever o número de anjos é
20 mil, milhares de milhares. 20 mil, milhares de milhares. Lá em Salmo 68, verso 17. 20 mil, milhares de milhares. Perceba que nós não temos um número exato, né? Não temos um número certo, não temos um número fechado. Miríade de anjos, 20 mil, milhares de milhares, lá em Daniel, capítulo 7, versículo 10. Então, perceba que sempre é no plural. Já em Mateus 26, 53, mais de 12 legiões, né? Sabemos que uma legião era 12 mil soldados, então mais de 12 legiões, né? Então multiplica aí 140 mil, né? Já em Lucas, capítulo 2, versículo 13, vai falar sobre multidão dos exércitos celestiais, Lucas 2, 13, né? Que é quando os pastores avisam sobre o nascimento de Jesus. Já lá em Hebreus 12, 22, e também em 1 Reis 12, 22, 19, vai falar sobre milhares de anjos, né? Hebreus 12, 22, 1 Reis 12, 22, 19, milhares de anjos. E em Hebreus 12, 22, vai falar sobre incontáveis hostes de anjos. Incontáveis hostes de anjos. Então, nós não temos o número exato, só sabemos que é muito. Milhares, miríades de santos, 20 mil, milhares de milhares, mais de 12 legiões, multidão de exércitos, milhares de anjos, incontáveis hostes de anjos. Então, é um mundo sobremodo populoso. E aí, nós temos que saber que a Bíblia vai dizer, lá em Apocalipse 12, que na ocasião da rebelião de Satanás, o dragão arrastou com a sua cauda a terça parte dos anjos. Então, Satanás conseguiu 1/3, mas ficou 2/3 lá. Tá? Ficou 2/3. Então, existe mais anjos bons do que demônios. Então, o exército de Deus é maior do que o exército de Satanás, porque, abra lá, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, quando diz que o dragão arrastou com a sua cauda a terça parte das estrelas, né? Capítulo 12, versículo 4. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu. A palavra estrela aqui também é uma referência a anjo, as quais arremessou sobre a terra. O dragão se posicionou diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho, assim que ele nascesse. Então, existem muito mais anjos que não aderiram ao projeto de Satanás do que os que aderiram. Ele arrastou a terça parte, 1/3, ficaram 2/3 lá no céu, para que nos proteja. Então, para cada demônio, 2 anjos, beleza? Essa é a continha que você tem que fazer, bom? Para cada demônio, 2 anjos, né? E graças a Deus por isso. Voltando aqui para a nossa aula, só para você entender isso. Bem, os anjos, eles são seres ativos. São seres ativos no serviço de Deus, tanto no céu como na terra. Então, os anjos são seres ativos. Eles estão em plena atividade, tanto no céu como na terra. Vamos ler alguns versículos? Vamos ler Salmos 8, versículo 5. Salmos 8, versículo 5. Então, os anjos, eles são ativos. Eles não ficam aí voando para lá e para cá, não. Eles estão ativos. Salmos 8, verso 5. Olha o que diz. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Né? Salmo 104, versículo de número... Salmo 104, versículo de número 4. Salmos 104, verso 4. Dos ventos faz seus mensageiros e dos seus ministros labaredas de fogo. Né? Então, eles estão plenamente ativos. Então, vamos ler o último. Vamos ler aqui, nós já lemos Hebreus 1,14. Vamos ler Hebreus 2,7. Hebreus 2,7, que fala sobre os anjos em atividade, tanto no céu como na terra. 2,7. Olha o que diz o texto. Tu fizeste... ele está citando Salmos 8, 5. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos,
coroaste de glória e de honra, né? Bem, então os anjos são ativos, eles estão em plena atividade, sempre estarão em plena, sempre executando algo de Deus, ou trazendo uma palavra de Deus. A Bíblia menciona os anjos em 35 livros dos 66. Você tem 66 livros na Bíblia. 35 livros faz menção de anjos. Então, os anjos são encontrados em 35 dos 66 livros da Bíblia. E existem 273 referências na Bíblia acerca dos anjos. Então, perceba que esse assunto, embora não seja o pilar da fé cristã, mas ele é importante porque 35 dos 66 livros trazem sobre os anjos e 273 vezes eles são referidos no texto sagrado. Então, Deus ele envia os anjos como mensageiros para auxiliar os homens, para colocar em prática a sua vontade. Sempre que um anjo vem, ele vem executar alguma coisa diante de Deus, ou por Deus, ou para Deus. De Deus, por Deus, ou para Deus. Tá? Então, é importante isso. Tá? Vamos ler aqui Daniel 7, 10. Para a gente entender isso, Daniel, capítulo 7, versículo 10. Daniel, capítulo 7, verso 10. Vamos pedir o texto? Daniel, capítulo 7, versículo 10. Diante dele brotava e fluía um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões prostravam-se diante dele. Então, o tribunal deu início ao julgamento e todos os livros foram abertos. É claro que é uma referência ao início da grande tribulação aqui, né? Não apareceu aqui Apocalipse capítulo 6? É claro, essa é a parte escatológica aqui de Daniel. Mas os anjos estão ali sempre para trabalhar por Deus em favor da humanidade. Não é anjo da guarda, não, tá, irmãos? Anjo da guarda é outra coisa. Bem, falamos até agora sobre a nomenclatura, né? Os anjos são mensageiros, que pode ser ou um mensageiro humano, o nome mensageiro pode ser tanto usado para homens ou para seres espirituais. Falamos sobre a questão de que não há um versículo, não há a Bíblia não diz o momento exato em que os anjos foram feitos, mas os teólogos colocam ali entre o capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 1 de Gênesis, nessa parte em que os céus e todo o exército foram criados. Então, alguns teólogos colocam esse momento como sendo o momento exato da criação dos anjos. Vimos que os anjos sempre, nós não temos um número exato de anjos, mas a Bíblia fala que são muitos milhões de milhões, né? Vimos também que eles são seres ativos, estão sempre trabalhando em prol da humanidade e também da igreja, sempre cumprindo uma ordem do Senhor, nunca por vontade própria. E aí, vamos falar sobre classe. Como podemos dividir os anjos? Existem duas classes de anjos. Estou falando de classe, não de categoria. Existem duas classes de anjos. Os anjos bons, que são aqueles que obedecem à vontade de Deus e estão a serviço dos santos, né? Aqueles 2/3 que não se contaminaram, aqueles 2/3 que não se romperam, são os anjos bons, que ainda cumprem a vontade de Deus e a serviço dos santos, mas existem também os anjos maus, os que se rebelaram juntamente com Lúcifer e hoje recebem ordem diretamente do inimigo. Então, quando falamos de anjos, tem os bons, os que não aderiram ao projeto e continuaram na sua santidade, na sua obediência a Deus e a sua palavra, e executam ordem, serviço aos santos, mas existem também os anjos maus, aqueles que, na eternidade, aderiram à rebelião que foi provocada ou encabeçada por Satanás, e eles, então, foram expulsos do céu e se tornaram demônios. Tá?
onde Paulo vai chamá-los de que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas contra os principados, potestades, príncipes, hostes, né, que são os anjos maus, tá? Então, são os anjos maus. E aí, nós vamos falar também dos anjos maus, mas não nessa aula de hoje. Nossa aula de hoje é mais sobre os anjos bons, beleza? Vou voltar a dizer sobre isso. Nós não podemos pedir proteção aos anjos, não devemos orar e nem adorar algum anjo, não podemos, não devemos, né? Eles não são divinos, eles são espirituais, mas não divinos. Então, por não ser divinos, não podem, não devem, não precisam e não podem ser adorados, nem tampouco pedir proteção ao anjo. Não. Devemos orar para Deus, pois é Deus que é o nosso protetor. E, se necessário, Deus, então, enviará um anjo ao nosso favor. Mas temos que orar a Deus, tá? A oração é para Deus, em nome de Jesus. E, se for necessário, Deus envia um anjo ao nosso favor. Mas nunca temos que orar ao anjo. Vou orar o anjo Miguel, vou orar o anjo Gabriel. Não existe isso. É claro que existem igrejas que fazem orações, novenas a anjo, mas isso não é bíblico. Tá? A Bíblia não nos dá esse direito. Nem mesmo os anjos aceitam essa adoração, porque a eles não foram dado essa outorga. A eles não foram dado a essa outorga. Tá? Nós somos, os anjos não podem ser adorados. Devemos orar para Deus sempre. O próprio Jesus vai dizer, tem que pedir no meu nome, para que o meu Pai vos conceda. Aí, se for necessário, o Senhor envia um anjo para nos guardar, se for necessário. Mas é Ele, é o Senhor que ordena. Bem, vamos falar um pouco sobre a natureza dos anjos, natureza de anjos. Nossa natureza é humana, nosso corpo é físico. Mas qual é a natureza dos anjos, né? Como podemos definir a natureza dos anjos? Primeiro, eles são criaturas espirituais e invisíveis aos humanos. Eles não são vistos aos olhos humanos. Eles podem aparecer em visões e sonhos. Temos vários registros na Bíblia em que homens tiveram visões de anjos, mas também podem adotar forma humana se for necessário. Se for necessário, eles podem. Falamos na aula passada e vou falar hoje também. Nós cremos nisso, sim. O apóstolo Paulo vai falar que muitos, sem saberem, hospedaram anjos. Mas falamos na aula passada e vamos reputar nessa aula. Qualquer experiência com anjo precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Anjo nenhum pode mandar fazer alguma coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer isso. Se nós mesmo, ou um anjo do céu, vos pregar um evangelho que não seja esse, seja considerado maldito. Então, se hoje você ter alguma experiência com anjo, essa experiência precisa estar de acordo com a palavra de Deus, tá? Mas os anjos, eles podem sim adotar forma humana, se for necessário. Ainda, os anjos, eles são sobrenaturais, irracionais, eles possuem força e inteligência acima dos homens. Os anjos têm mais força e mais inteligência do que nós, porque eles não foram prejudicados pelo pecado, assim como a raça humana. A raça humana perde a sua imagem de Deus, embora os anjos não sejam imagem de Deus, mas os seres humanos foram prejudicados pelo pecado. Os anjos não, por isso que eles têm mais força e mais inteligência do que nós. Né? Mais força e mais inteligência que nós. Depois você lê essas referências aí. Né? Nós estamos falando sobre a natureza humana, dos anjos. Além deles serem criaturas espirituais e invisíveis, além deles terem inteligência e força, mais do que a nossa, eles também são em grandes multidões, no céu, grande multidão no céu. Vimos agora, né? Milhões de milhões, milhares de miríades, né? Grandes multidões no céu. Além disso, eles agem
Eles não são autônomos. Falei isso já. Os anjos não são autônomos, nem independentes. Não agem como tal e nunca recebem adoração. Os anjos não são autônomos. Eles agem de acordo com aquilo que Deus estabelecer. Os anjos não são autônomos, tá? Você precisa saber disso. Eles agem de acordo com aquilo que Deus decreta para que eles façam. E também não recebem a adoração. Não recebem a adoração por causa de não ser divinos, tá? Não são divinos, não são divinos. Além disso, além deles não serem autônomos, eles também, a habitação deles é o céu. E eles sempre estão diante da face do Pai. Eles não são autônomos, eles não são independentes, não agem como tal, não recebem adoração, e a sua habitação é o céu. Eles veem sempre a face do Pai. Mateus 18, capítulo 18, versículo 10. Tá? E são diferentes dos homens. São imortais, não se cansam e não se reproduzem. São imortais, não se cansam e não se reproduzem. O próprio Jesus falou isso em Mateus 22 e em Lucas 20. Caminhando ainda sobre a natureza dos anjos, eles então são os anjos assim. Então, percebam como eles estão em outra esfera, como eles são diferentes de nós, né? Como eles trabalham diferente de nós. Isso é importante para que você veja o quanto esses anjos são poderosos, porém se submetem a Deus, se submetem à soberania de Deus. Tá? Vamos agora dar uma olhada algumas ações dos anjos no Antigo Testamento. Vamos ver algumas ações realizadas por anjos no Antigo Testamento. A primeira, eles foram mandados para destruir Sodoma. Lembra disso? Deus envia anjos para destruir Sodoma e Gomorra, né? Lá em Gênesis capítulo 18, eles anunciam para Ló a destruição de Sodoma. Não apenas anunciam a destruição de Sodoma, como também eles destroem Sodoma e Gomorra e salvam Ló, né? Eles não somente anunciam, mas também destroem a cidade e salvam Ló e as suas duas filhas, porque a sua esposa olha para trás e vira estátua de sal. Outra ação que o Antigo Testamento nos informa acerca dos anjos é que um anjo vai repreender, um anjo vai guardar Jacó, né? Eles guardaram Jacó, né? Lembra quando Jacó foi dormir lá e ele viu uma janela, uma escada, subindo e descendo, e ele disse Betel, né? Colocou a pedra lá e falou Betel, aqui é a casa de Deus, né? Lá em Gênesis capítulo 28. Então, são ações de Deus, de anjos, no Antigo Testamento. E eles também repreenderam Balaão. Lembra que eles repreenderam Balaão? Lá em número 22, a jumenta viu o anjo, né? A jumenta viu o anjo. Vamos ler isso? Vamos ler. Números, capítulo 22, verso 31 a 35. Números, capítulo 22, verso 31 a 35. Vamos ler isso. Vamos lá. Olha que interessante. Números, capítulo 22, do verso 31 ao 35. Vamos lá. Nesse momento, Iavé abriu os olhos de Balaão, e ele pôde contemplar um anjo do Senhor posicionado no caminho, empunhando sua espada. Então, Balaão inclinou a sua cabeça e prostrou-se com o rosto rente ao chão, e questionou o anjo do Senhor: por que espancaste assim tua jumenta? Já por 3 vezes. Sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com a minha presença não podes prosseguir tua jornada. A jumenta avistou-me e, por causa da minha presença, procurou mudar a sua trajetória. Por 3 vezes. De fato, foi bom para ti
que ela se desviasse, pois senão eu mesmo já o teria matado. A ela, todavia, eu teria poupado a vida. Balaão desagravou-se diante do anjo do Senhor. Pequei, não percebi que tu estavas posicionado no caminho, para me impedires de prosseguir minha jornada. Agora, se o que estou empreendendo não te agrada, voltarei para o meu lugar. Então, o anjo do Senhor instruiu Balaão. Vai com esses homens, somente não digas absolutamente nada, além daquilo que eu te mandar dizer. Balaão seguiu com os príncipes emissários de Balaque. Então, na ocasião da jumenta, né? Então, o anjo se permite ser visto, no primeiro momento, somente a jumenta vê. Depois, no segundo momento, o anjo se permite, né, que o Balaão veja. E aí ele o repreende de forma veemente. Outra ação que o Antigo Testamento fala sobre o anjo, além dessas que nós já vimos agora, vimos também uma quinta ação. Um anjo repreende os israelitas por sua idolatria, lá em Juízes, capítulo de número 2, versos de 1 a 5. São repreendidos por um anjo. Um anjo vai anunciar o nascimento de Sansão. Melhor, um anjo comissionou Gideão a livrar Israel, né? Um anjo vai comissionar Gideão para livrar Israel da mão dos medianitas, lá em Juízes, capítulo 6. Vai anunciar o nascimento de Sansão, Juízes, capítulo 13. Né? Um anjo vai ferir um exército assírio, lá em 2 Reis, capítulo 19. Vai matar 180.000 homens, um anjo só. Além disso, um anjo também vai acudir Elias, quando Elias está fugindo de Jezabel, lá em 1 Reis, capítulo 19. Então, são algumas ações dos anjos no Antigo Testamento. No Novo, você também tem ações de anjo, né? Mas não tanto quanto no Antigo. Vamos ver no Novo? Algumas ações de anjo ainda temos no Antigo. Eliseu estava cercado, os anjos invisíveis, né? Quando o Geazi tem a sua visão aberta, o Geazi tem a sua visão aberta, e aí o Geazi vê um exército de modo maior do que o próprio exército inimigo, né? O Geazi, então, vê um anjo ali sobre eles. Vimos também um anjo que livra Daniel das covas dos leões, os anjos que livram Daniel da cova dos leões. Vimos também um anjo que acampa ao redor do seu povo. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Vimos também anjos que ajudaram Zacarias a escrever, né? Vimos também, e muito mais ações. Então, essas são ações do Antigo Testamento. E no Novo? Vamos lá, no Novo? No Novo é menor, no Novo é menos. Bem, as ações onde o anjo do Senhor aparece, só para a gente poder explicar quem é esse anjo do Senhor. As ações onde aparece anjo do Senhor é uma forma reverente de se referir-se a Deus nessas passagens. Portanto, sempre que você lê no Antigo Testamento a palavra anjo do Senhor, é uma aparição teofônica, é uma teofania, ou seja, é uma pré-encarnação. Não é pré-reencarnação, não, tá? É uma pré-encarnação de Jesus no Antigo Testamento. Então, o anjo do Senhor é Jesus. Então, teofania, Deus, fania, forma de Deus. Então, o anjo do Senhor no Antigo Testamento é uma pré-encarnação de Jesus no Antigo Testamento. Tá? Vamos lá? Seguindo. O anjo aparece, o anjo do Senhor aparece a serva a Sara. Depois o anjo do Senhor anuncia o nascimento de Isaac. Depois o anjo do Senhor impediu o sacrifício de Isaac. Depois o anjo do Senhor aparece a Moisés numa sarça. Depois o anjo do Senhor guia Israel no deserto. Depois o anjo do Senhor fala com Moisés face a face. Então, tudo isso aqui é Jesus, é o próprio Deus falando, mas sempre usando a palavra anjo do Senhor. Um semelhante a um filho de deuses,
apareceu lá no quarto anjo, no quarto homem da fornalha, também era o próprio Deus, tá bom? Então, sempre quando for anjo do Senhor, é o próprio Deus falando, tá bom? Caminhando para o final. Algumas aparições agora, algumas ações do anjo no Novo Testamento, no Novo. Bem, o anjo Gabriel vai anunciar a Zacarias o nascimento de João Batista, o anjo Gabriel vai anunciar o nascimento de Jesus a Maria, os anjos assistiram Jesus durante todo o seu ministério terreno, e lá na tentação, no capítulo 4 de Mateus, também no capítulo 4 de Lucas, os anjos vão servir Jesus no final da tentação, e no Getsêmani, os anjos também vão aparecer. E na ressurreição, na ascensão de Jesus, na ressurreição, os anjos anunciam que Jesus não está mais no túmulo, e na ascensão, os anjos anunciam que Jesus vai voltar. Tá? Essas são algumas ações dos anjos no Novo Testamento. Ele vai livrar Pedro da prisão, em Atos 12. No livro de Apocalipse, os anjos aparecem como agentes celestes que executam os propósitos de Deus no mundo como protetor e servo de Deus. E no Apocalipse também os anjos administram juízos divinos sobre a humanidade. Os selos, as trombetas e as taças são os anjos que abrem lá. E muito mais ações, tá bom? Muito mais ações. Muito mais ações. Bem, vamos parar por aqui. Falar só um pouquinho sobre a hierarquia. O apóstolo Paulo ele inclui nessas hierarquias duas duplas de seres, tronos e dominações. Nós sabemos que as hierarquias comuns que a Bíblia apresenta para nós é querubim, serafim e arcanjo. Mas Paulo, lá em Colossenses, ele vai falar sobre duas duplas de seres, tronos, que são poderes celestes, e dominações, que são classificação angelical. Principados e potestades, que são legiões de anjos maus ou bons, com grande poder e autoridade no mundo espiritual. Na semana que vem, vamos explicar isso aqui, ó. Anjos, serafins, querubins e arcanjos, tá bom? Vou interromper o compartilhamento. Desejar aos que vão assistir essa aula depois uma boa aula. Interromper a nossa gravação. Deus abençoe você que vai assistir depois. E vamos interromper aqui agora. Pronto.